Cara, as pessoas não se dão muita conta de que o processo que deu origem à crise de 2008 não foi solucionado, tá bem? Ele foi varrido para baixo do tapete, mas ele não foi solucionado. Tá? O fato deles terem. Como é que se resolveu a crise de 2008? A crise de 2008 foi equivalente à crise de 1929, dadas aí as devidas condições, né? Tamanho de mercado e tal, mas ela foi basicamente equivalente. Quem não estava no mercado, ou quem não era muito jovem, não lembra, tal, durante a crise de 2008, a conversa era de que era o fim do capitalismo. Para vocês terem uma ideia da dimensão que o troço teve, da intensidade que a coisa aconteceu. Como é que eles resolveram a crise de 1929? Ah, foi com o New Deal. Conversa fiada. O que resolveu a crise de 1929 foi a Segunda Guerra Mundial. New Deal ajudou. Mas não foi isso que resolveu. O que resolveu foi a Segunda Guerra Mundial. Tá? E aí, em caso de guerra, todo mundo esquece aquele negócio, o governo pode fazer o que quiser, né? Porque aquele negócio ou faz ou salva a pátria. E então foi o que resolveu. Em 2008 não tinha guerra para fazer. Então, como é que iam fazer? Eles começaram a emitir dívida, né? E dá juros zeros. E juro, cara, juro é o preço do dinheiro. É uma forma de ver. É uma forma bastante comum de ver. Juros são o preço do dinheiro. Você conhece alguém que tenha dinheiro de graça? Te dá empréstimo de graça? Vou te dar um empréstimo de graça. Não, isso tem um custo. Esse custo existe, então sempre vão existir juros. Sempre vão existir juros. Mas não existiu. Durante muito tempo aí, desse 2008 para cá, os juros ficaram negativos ou zero. Como se sempre tem que existir juros? Alguém estava entubando isso. Alguém estava absorvendo esse custo. Sabe quem? Nós. Nós, as pessoas físicas. Como assim, Campos? Através do Estado. Se você pegar as dívidas dos bancos centrais de todo o mundo, elas decuplicaram quase de 2008 para cá. Multiplicaram por 10. E o Banco Central não é uma entidade marciana que desceu aqui numa nave espacial e se instalou ali. Não. O Banco Central é uma autarquia do governo, tanto aqui quanto lá. Que governo? O nosso. E quem sustenta? Nós. Nós somos cotistas do governo. Você não sabe, né? Mas é. Você é cotista do governo. Você tem ações do governo. Cotista, todo mundo. Se der prejuízo, tu tem que entrar com a grana. Exatamente. Então nós entramos com a grana lá para sustentar essa mamata, essa subida da bolsa que vocês estão vendo aí, o espetáculo subindo e tal, é sustentada com dinheiro de quem? Nosso. A crise de 2008, eles tiraram aquele que era basicamente um COI, tá? Sabe esses COIs que ficam te oferecendo aí? É basicamente o que eles faziam naquela crise de 2008, só que chamavam de outra coisa. Mas é basicamente a mesma coisa. Eles pegavam todos aqueles recebíveis de hipotecas tal, que não tem liquidez nenhuma, porque não é um troço com liquidez, você não resolve o problema de uma hipoteca de um dia para o outro, então você não pode fazer trade com hipoteca, não dá, não rola. Então eles pegaram aquilo tudo, montaram uma estrutura, criaram uma situação intermediária, essa situação intermediária tirava o nome hipoteca da jogada e botava aqui como instrumento derivativo, e esse instrumento derivativo eles vendiam para os bancos e para todo mundo, como um troço sensacional. É, efetivamente, muito bom. Só que naquelas hipotecas tinha gente que podia pagar, gente que não podia pagar, até aquela coisa toda, e não era líquido. Quando você começa a fazer trade, lembra do risco de spread, que eu falo que é o maior risco que o mercado tem? Pois bem. Então, você tem o maior risco de mercado e chegou um certo momento em que eles precisavam resolver. Agora eu preciso resolver o derivativo. Não tem. Como não tem? Não tem porque não tem a liquidez, não tem o negócio, tá? Então, esse processo foi resolvido. Mas o problema de fundo, que era o endividamento absurdo das famílias, com hipotecas absurdas que elas jamais vão conseguir pagar, e o oferecimento de financiamento imobiliário para pessoas que não tinham a menor condição disso, isso não foi resolvido. Pelo contrário, foi incentivado. Quando você dá juros zero, mais gente pega empréstimo. E isso aconteceu em vários países, não foi só nos Estados Unidos. Você tem isso na China, você tem isso na Suécia, você tem isso em Portugal, você tem isso na Inglaterra, você tem isso nos Estados Unidos e você tem isso no Brasil. As pessoas pegaram empréstimos para pagar coisas que elas não têm a menor condição de ter.
Você pensa uma pessoa que tem uma família, né? Que tem um rendimento aí de 8 mil, 10 mil reais. Aí o cara fala assim: vou comprar o quê? Vou comprar um bem. Quanto custa esse bem? Esse bem custa 350 mil reais. Porra, esse bem custa 35 vezes a sua renda total, bruta, sem contar os juros. Quanto você vai pagar de juros? Porque nos financiamentos imobiliários sempre tem juros e tal. Você vai pagar mais ou menos 100% de juros ao longo dos 30, 40 anos, né? Que são esses financiamentos. Então você não vai pagar 350 mil, você vai pagar 700 mil. E conta com arrendamento de duas pessoas, porque geralmente é um casal que compra a casa. E os dois juntos ganham aqueles 10 mil que eu falei. Então você tem um cara que tem um financiamento de 70 vezes a sua renda bruta e a garantia são os seus empregos. Esse cara jamais poderia comprar isso. Não poderia. Tá? Por quê? Porque da renda bruta você só pode pensar que o cara só vai poder usar aproximadamente 25 a 30% é o que ele poderia imobilizar num financiamento de tão longo prazo. Se você fizer essa conta, você vai ver que ele não tem 70 vezes, ele tem 210 vezes a sua capacidade financeira é a sua dívida. E isso não parou de acontecer. E como os financiamentos continuam acontecendo, os preços continuaram subindo. Então o preço dos imóveis subiu e subiu muito e estão nas suas praticamente máximas históricas e esse processo não acabou e agora vai vir a conta. Uma hora a conta chega. A conta do juros zero vai chegar e está chegando. Não duvido que eles arrumem uma guerra. Já falei, inclusive, uma vez tive essa conversa, duas vezes eu tive essa conversa com o Stormer, e ele falou que eu sou maluco, tu é maluco, porra, tu tá doido. Cara, essa situação só se resolve com uma guerra. Só se resolve com uma guerra. Não tem solução. A dívida é impagável. Tá? Então a única solução é guerra. Vamos arrumar uma.